Tudo bem? Hoje nós vamos analisar dois tipos de ligação química, a ligação covalente e a ligação metálica. A covalente vai estar nesse vídeo aqui e a metálica está num vídeo em separado, porque como o conteúdo do terceiro ano é um processo de revisão, eles fizeram 2 semanas atrás exatamente a revisão de ligação metálica, então eu vou usar com vocês aquela mesma aula, tá? Então é o seguinte, o que a gente vai fazer nessa ligação covalente? A gente vai entender o seguinte: diferente da ligação iônica, na covalente os elementos compartilham elétrons entre si porque os dois têm tendência para receber. Diferente da ligação iônica, onde um tem tendência para ganhar e outro para perder. Então, se você conseguir analisar aqui, vamos só tentar ver uma coisa bem simples, ó. Tentar mostrar para vocês de um jeito fácil. Aqui, nessa tela, você vê o átomo de hidrogênio com um elétronzinho na última camada. Então, o que significa isso? Ele vai se estabilizar, como você já viu, com a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo. E para o hidrogênio, esse gás nobre é o hélio. Então, como o hélio tem 2 elétrons, o hidrogênio precisa de mais um. Muito bem. O carbono, se você olhar, ele tem 1, 2, 3, 4 elétrons na última camada. Então, o carbono tem uma tendência que não é forte nem para ganhar nem para perder, mas ela é muito intensa para compartilhar. Então, por esse motivo, se um átomo de hidrogênio compartilha o seu elétron com um carbono, como aconteceu aqui, ó, o carbono passa a ter da última camada, se a gente for olhar por partes, o carbono tem os seus 4 elétronzinhos originais, mais os 4 elétrons que ele vai receber do compartilhamento com o hidrogênio. E aí, finalmente, ele chega nos 8 elétrons na camada de valência. E cada ligação química como essa, que é feita com compartilhamento de 2 elétrons, ela é representada por um tracinho. Então a substância fica representada dessa maneira. Cada tracinho como esse, você já sabe, ele representa 2 elétrons compartilhados entre 2 átomos. Tudo bem? Muito bom. Na próxima tela agora, nós vamos ver exemplos dessa ligação covalente e é tudo bem fácil de entender. Então olha só, aqui eu tenho um desenho muito bonitinho que eu gostei desse site do Science Truck, que ele está bem instrutivo. Você tem aqui na esquerda desse desenho a molécula da água e os elétrons estão desenhados com cores diferentes por um único motivo, porque eles vêm de átomos diferentes. Nós não conseguimos diferenciar os elétrons nesse nível. Mas para a gente entender como que é feito o compartilhamento, está ótimo. Então repare que o átomo de oxigênio tem 2, 4, 6, 8 elétrons na última camada. E os átomos de hidrogênio têm 2. Então, por esse motivo, você consegue perceber nitidamente o compartilhamento que está acontecendo aqui. Certo? Se você olhar para a amônia, agora do lado esquerdo, do lado direito dessa figura, você verá aqui, ó, 2, 4, 6, 8 elétrons na camada de valência. Mesma coisa, nitrogênio estável com 8, hidrogênio estável com 2 e está tudo certo. Vamos lembrar então que a molécula da água será desenhada eu vou desenhar agora sem a preocupação da geometria, tá aqui, e a molécula de amônia, sem a preocupação com a geometria, ela é assim, certo? Então lembre-se, cada tracinho entre 2 átomos corresponde a uma ligação covalente, tá? Um compartilhamento de 2 elétrons. Só que agora, nós podemos ter 3 tipos de ligação covalente. Esse tipo mostrado aqui, ó, é a ligação covalente do tipo simples, ou seja, você tem o compartilhamento de 2 elétrons entre 2 átomos. Existe um outro tipo de compartilhamento, que é esse aqui, ó, que é a ligação covalente do tipo dupla, onde você tem 2 pares de elétrons entre 2 átomos. Então, como é que você representa uma ligação covalente dupla? Sei lá, pegando um símbolo qualquer, você tem o átomo A
ligado por dois tracinhos a um átomo A, B, seja lá qual for, vamos chamar de B, vai, porque eles são de cores diferentes. Pronto. Então isso aqui não é um sinal de igual, isso quer dizer uma ligação covalente dupla, onde eu tenho 4 elétrons envolvidos entre esses dois átomos. E o terceiro tipo de ligação covalente é a ligação covalente tripla, onde você tem 3 pares de elétrons compartilhados entre esses dois átomos. Então você teria uma coisa do tipo A, ligação tripla B, certo? Então tudo vai depender de quantos elétrons a espécie tem na última camada. Você já sabe disso da aula anterior. Então o que você vai ter que fazer? Simplesmente compartilhar os elétrons até que as duas espécies se estabilizem. Nada mais que isso. Tudo tranquilo, sem estresse. Então agora existe um outro tipo de ligação covalente muito interessante, que é a chamada ligação covalente ou coordenada. Então eu deixei isso aqui em branco para mostrar para vocês como é que a gente faz uma ligação coordenada. Então, em primeiro lugar, vamos tentar desenhar a estrutura da substância de fórmula O3, que é o gás ozônio, que na camada alta da atmosfera é bom porque protege a gente de radiação ultravioleta, mas na parte baixa da atmosfera ele é um bactericida muito intenso, então ele não é bom para a saúde humana. Então eu tenho que ligar 3 átomos de oxigênio. Como que a gente faz isso? Então vamos fazer assim, vamos pegar o primeiro oxigênio, sabendo que ele tem aqui 6 elétrons na última camada. Então eu vou dispor os elétrons dessa maneira. O segundo oxigênio eu vou fazer de uma cor diferente, só para mostrar que são átomos diferentes que estão compartilhando elétrons. Então veja, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Isso quer dizer que ele tem que compartilhar mais 2. Então eu vou colocar aqui. Se você é uma pessoa atenta, você verá o seguinte. O que eu tenho aqui? 2 pares de elétrons entre 2 átomos. Então, no momento, o que eu tenho? A molécula do gás oxigênio. Então, isso aqui é o O2. Só tem um problema. Qual o problema, professor? Como que eu vou colocar um terceiro átomo, sendo que os dois já estão quimicamente estáveis? Se eles estão quimicamente estáveis, eles não precisam fazer ligação. Mas existe uma substância que tem 3 átomos de oxigênio, então eu tenho agora que colocar um terceiro oxigênio. Então vamos pensar o seguinte. Vamos olhar o oxigênio em amarelo, que está aqui do lado direito da figura. Esse oxigênio em amarelo está com 8 elétrons na última camada, ele está quimicamente estável, ou seja, ele já fez todas as ligações que precisava, porém, esse átomo de oxigênio aqui, ele tem esse par eletrônico que ele não compartilhou com ninguém, e ele tem outro par eletrônico que ele não compartilhou com ninguém. Então vejam, o átomo está quimicamente estável e tem elétrons que ele não está usando para nada. Portanto, a ligação coordenada é aquela ligação onde um elemento quimicamente estável que tem um par eletrônico disponível deixa outro átomo usar esse par eletrônico. Então, o terceiro oxigênio entra aqui, só que ele não vai compartilhar elétrons com o átomo em amarelo. Ele vai simplesmente usar os elétrons do átomo em amarelo e ele também ficará estável. Portanto, os 3 átomos estão quimicamente estáveis. Agora repare uma coisa, esse tipo de ligação mostrada aqui, onde eu tenho 2 elétrons de um átomo fazendo a ligação com o outro, não pode ser representado da mesma forma que o anterior. Portanto, existem 2 representações para isso, que são as seguintes. Você pode ter oxigênio, dupla, oxigênio e uma setinha que aponta o terceiro oxigênio. Agora, o que significa essa seta?
Significa que o oxigênio de baixo emprestou, deixou o oxigênio de cima usar 2 de seus elétrons. Em outros livros, em outros materiais, em outros exercícios, você pode encontrar uma coisa assim. Então existem duas maneiras de representar isso. A que eu acho menos complicada nesse momento que você está aprendendo é essa aqui, essa da setinha. Então essa aqui eu acho a mais legal. Então acostume-se a olhar essa figura e entender que aqui nessa ligação covalente dupla você tem 4 elétrons entre os dois átomos. Então os dois estão quimicamente estáveis. O oxigênio da direita, mas poderia ser o da esquerda, tanto faz. Os dois têm um par eletrônico não compartilhado que será utilizado pelo terceiro átomo de oxigênio para os três ficarem quimicamente estáveis. Isso é uma ligação coordenada, também chamada de ligação dativa. Quem normalmente recebe ligação dativa, ou seja, que usa elétrons de outros átomos, ou é o oxigênio ou é o H+, que a gente vai entender daqui a algum tempo, quando a gente falar sobre ácidos. Certo? Então agora, para fechar essa parte de ligação covalente, vamos dar uma olhada nas representações que nós temos para o ácido sulfúrico. Olha só. A partir da fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, nós chegamos na fórmula estrutural plana. Qual que é aquela mais fácil de entender nesse momento? Eu sugiro que você comece a entender primeiro essa aqui marcada em verde. Depois que você entendeu claramente como é que funciona e você vê isso funcionando a partir da imagem de cima, certo? Aliás, seria melhor ter a seta ao contrário. Então, da imagem de cima, a gente chega na imagem de baixo. Agora, isso aqui ó, é uma coisa meio confusa. Deixa isso quietinho aqui, tá? Essa imagem da direita é um outro tipo de representação que você tem que olhar com muito cuidado para não entender que o enxofre está fazendo 6 ligações compartilhadas. Não é isso. O enxofre só forma 2 ligações compartilhadas, que são essas duas aqui, ó. Essa aqui em amarelo e essa outra aqui em amarelo. As outras duas são da ativa. É por isso que a representação mais clara no momento é essa aqui, ó, tá? Então, com isso, você entende como é que funciona o mecanismo da ligação covalente. Você vai ter que estudar a teoria com calma, vai resolver os exercícios que estão no roteiro e se tiver dúvida, você me chama que eu te ajudo, tá? Então, criaturas, tudo de melhor, boa semana, fiquem em paz, beijos a todos.